Oi, pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ravena Feitosa e a gente inicia agora o capítulo 4 do livro 2 e assim a gente encerra o livro 2 e o segundo semestre, né? Então, a gente vai estudar hoje, ó, espaço agropecuário brasileiro. Aqui nessa imagem a gente vê aqui, ó, uma família que é de aparentemente camponeses, né? Chegando aqui, ó, e todo lugar para onde eles olham, tudo tem propriedade, né? Tudo é propriedade particular. Propriedade particular, não entre. Todos o rio, até o sol, as nuvens, tudo é propriedade particular, né? Isso aqui quer mostrar, pessoal, que a divisão de terras não atende principalmente essa população mais pobre, mais necessitada, que precisaria provavelmente de um pedaço de terra mínimo, apenas para sobreviver, né? Para plantar, para sobreviver e colher para sobreviver. Então, é isso que isso aqui quer mostrar. Já vamos ter noção de como é esse espaço geográfico brasileiro. Vamos estudar hoje uma breve história sobre a agropecuária do Brasil, o Estatuto da Terra e a Reforma Agrária, sistemas de produção agropecuários, agricultura e meio ambiente e a pecuária, certo? A agricultura tem sido uma das atividades econômicas mais importantes desde o começo da colonização. Vamos lembrar da colonização? Quando eles chegaram aqui, já iniciaram plantando, retiraram primeiro para o Brasil, mas a primeira atividade agrícola aqui existente foi a cana-de-açúcar, né? De onde eles retiravam o melaço para ser vendido no exterior, tá bom? Funcionava aqui esse sistema chamado sistema de sesmaria, um lote de terra distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal com o objetivo de cultivar as terras virgens. Então, eles entregavam essas sesmarias para homens de posses, porque para plantar, para colher, precisa-se de investimento financeiro. Então, entregava para gente de confiança do rei, gente que tinha muito dinheiro, essas terras, né, para plantar e para colher. E assim o espaço agropecuário brasileiro foi sendo moldado. Até hoje, sente-se os efeitos da colonização com a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, tá bom? Então, até hoje, é sentido, né, por essa população que não é herdeira de terras e isso aí, né, o quanto a colonização e essa divisão desigual de terras foi prejudicial, né, para o desenvolvimento, né, do espaço agropecuário brasileiro. Antes de existir a sesmaria, pessoal, a terra ela poderia ser cultivada por quem quisesse, né? Já depois do sistema de sesmaria, só poderia ser cultivada se tivesse realmente a autorização desse rei de Portugal, tá bom? E isso trouxe muitos prejuízos que são sentidos até hoje. Duas formas de propriedade de terras foram instituídas. A grande propriedade, aquela que pertencia aos senhores de engenho, onde tinham escravos, onde era plantado para exportação, né? E a pequena propriedade, que eram das pessoas mais humildes, mais pobres, né? Terras que não eram tão agricultáveis, não eram tão boas e plantavam apenas para sua sobrevivência, tá bom? Só para o seu sustento, é do pequeno agricultor. Bem, a Lei das Terras foi criada, né, e beneficiou grandes proprietários, dificultando o acesso à terra dos pequenos agricultores. O sistema de sesmarias deixou de existir e criou-se, então, a Lei das Terras, que ela surgiu para regulamentar a propriedade de terras no Brasil. Só que quem poderia regulamentar a sua terra? Quem poderia comprar uma terra? Quem poderia garantir um documento que provasse que aquela terra era sua? Quem era rico, né? E isso prejudicou muito os pequenos proprietários de terra, né? As terras que antes eram doadas pelo rei, agora passaram a ser vendidas, né? Iam ser vendidas de uma pessoa para outra. E só compra terra quem tem dinheiro, né? Em 1964 foi criado o Estatuto da Terra. Esse Estatuto da Terra, pessoal, ele tinha como prioridade melhorar as condições de trabalho do homem do campo. Ele queria regulamentar o trabalho no campo, para as pessoas do campo terem direito a 13º, a férias e por aí vai.
O que aconteceu? O homem do campo acabou perdendo seu emprego e surgiram, né? Então, que a gente vai conhecer lá na frente, os chamados boia-frias, né? Aqui dentro desse Estatuto da Terra foi criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que tinha o quê? Davam essas garantias trabalhistas a eles. Só que os senhores, os donos das terras, não queriam pagar essas garantias, acabaram demitindo todo mundo. E aí contratavam essas pessoas para trabalharem só em algumas épocas do ano. Então eles viajavam de terra em terra para trabalhar em algumas épocas do ano, tá bom? Muitos boias-frias ainda não têm garantias trabalhistas, são contratados apenas no período de plantio e de colheita, ou seja, têm emprego durante alguns meses do ano. Além disso, sem escolaridade, não conseguem trabalho em áreas urbanas, sujeitando-se à baixa remuneração das fazendas, tá? Olha para cá. Aqui diz assim, ó, acho que eu já mostrei até essa imagem para vocês, ó, enxadas paradas, ou seja, a enxada parada, né, o objeto de trabalho parado. Enxadas paradas, cidade, ó, muito cheia de gente, né, aglomerada, lotada, tá parada, muito trânsito. Então, quando o homem do campo perde a sua terra, perde seu lugar de trabalho, né, para os grandes proprietários de terra, donos de latifúndios, eles têm que migrar para as cidades e acabam superlotando essas cidades, indo morar em favelas, vivendo em péssimas condições de vida, tá bom? Essa ida do homem do campo para a cidade é chamada de êxodo rural, tá bom? A estrutura fundiária diz respeito à distribuição de terras de acordo com o número de estabelecimentos rurais e respectivas áreas. Então, a estrutura fundiária do Brasil é justamente essa divisão de terras, o tamanho da terra, a maneira como a terra é dividida e utilizada, tá bom? Isso é a estrutura fundiária, é como essa terra é dividida e utilizada. De maneira geral, essa tabela está mostrando aqui para vocês o seguinte, que pouca gente é dona de grandes extensões territoriais, grandes lotes de terra. E muita gente é dona de pequenos, né, lotes de terra, pequenas áreas, tá bom? Olha o percentual, ó. Extratos da área total, até 10 hectares, corresponde a 1,4% do território, né, brasileiro, né, das terras brasileiras. E olha para a quantidade de gente que é dividida, olha a quantidade de pessoas, então é muito pequenininho. E olha, quantidade de hectares, mais de 2.000, olha a quantidade que existe, ou seja, está concentrada na mão de poucas pessoas e corresponde a 42,5% do território, né, da estrutura fundiária do Brasil. Então, pouca gente é muito rica e tem terras enormes, tem conjuntos de terras enormes que mal são utilizadas, né? E muita gente, existem muitas pessoas que têm pequenos lotes de terra, tá bom? É essa a estrutura fundiária do Brasil, é desigual, concentra poder na mão de poucas pessoas, tá? Aqui está mostrando uma colheita mecanizada de soja, né? Que está sendo muito explorada no Brasil, né? O plantio e a colheita de soja. Essas grandes propriedades assim, elas normalmente plantam e colhem para exportação, principalmente para exportação, tá bom? Essa divisão desigual de terras, pessoal, fez com que surgissem algumas manifestações, alguns movimentos, como é o exemplo aqui citado, o movimento dos sem terras, tá bom? Que vão brigar por melhores divisões nessa estrutura fundiária do Brasil. Porque tem gente que é tão rica, tem tanta terra, que nem consegue aproveitar da maneira correta determinados espaços. O Estatuto da Terra permitiu pela primeira vez o dimensionamento das propriedades rurais do Brasil, a partir do qual se estabeleceu o módulo rural. O que é o módulo rural? É um pequeno pedaço de terra onde uma família de até 4 pessoas consegue sobreviver. E esse módulo rural, eu não posso dizer, são 10, são 20, são 30 hectares. Por quê? Dependendo de onde essa terra é localizada, vai dar ou não, né, a quantidade de hectares ali vai dar ou não para sustentar uma família de 4 pessoas, porque o solo muda, as condições climáticas mudam. Então, o módulo rural, criado aqui pelo Estatuto da Terra, né,
permitiu que fosse criado assim, um espaço de terra suficiente para sustentar uma família de até 4 pessoas. Como eu estava dizendo para vocês, esse movimento sem terra, ele surgiu justamente para brigar por melhores condições de vida. Eles invadiam, por exemplo, terras que não estavam sendo utilizadas pelo dono, mas isso daqui que eles provassem que aquela terra não estava sendo utilizada pelo dono, o dono já tinha enrolado durante anos a justiça, né? Então, daqui que ele ganhasse o direito real e legal a utilizar aquela terra, sem ser através de invasão, né? Demoravam muitos anos na justiça. E nesse meio caminho, né, o dono da terra poderia até inventar que ele utiliza para alguma coisa. Tinha até donos de terra que emprestava gado para um colega onde a terra tinha sido invadida ou estava sendo ameaçada de ser invadida por algum dessas pessoas do movimento sem terra, ou então quando vinha algum fiscal do governo, por exemplo, né? Quando estava perto de chegar, eles avisavam, a gente vai fiscalizar a sua terra para saber se está sendo utilizada tal dia. E aí, outra pessoa emprestava o gado para fingir que lá estava sendo ocupado durante aquele período. Entendeu? O Brasil precisa urgentemente, pessoal, de uma coisa chamada reforma agrária, que é justamente uma melhor divisão aí, né, dessas terras pelo Brasil. Tem muita gente com muita terra que mal utiliza e tem muita gente que precisa dessa terra para sobreviver. Se essa estrutura fundiária for bem organizada, né, se ocorresse essa reforma agrária, como se luta há muitos e muitos anos, né, se ocorresse realmente a reforma agrária, a gente diminuiria a pobreza, né, a escassez de alimentos em boa parte do Brasil. O Estatuto da Terra estabeleceu medidas que promovessem a melhor distribuição de terras por meio da desapropriação de latifúndios, grandes extensões de terra voltadas à monocultura, latifúndios, que tem um proprietário, tá bom? Dividindo-os entre a população que não tivesse acesso à terra, com o propósito de atender os princípios da justiça social e o aumento da produtividade. Então, no lugar de ter uma terra parada, que o dono não utiliza, apenas está acumulando riqueza, aquela terra era passada para o nome de alguém que queria trabalhar, né? Que tinha vontade de trabalhar, ia gerar renda e ia utilizar aquela terra de uma melhor forma. Entenderam? Sistema de produção agropecuária. Nós vamos ter sistema intensivo e extensivo. A palavra intensivo te lembra o quê? Uma coisa que é intensa, uma coisa que é forte, né? Uma coisa que vai ocorrer de uma maneira mais significativa. O uso de técnicas aprimoradas de alta tecnologia, ou seja, no sistema intensivo utilizam-se máquinas, estudam o solo, selecionam as sementes, uso de insumos de qualidade, fertilizantes, sementes selecionadas, alta produtividade, então num pequeno espaço se produz muito, mão de obra qualificada, então eles contratam agrônomos, biólogos, engenheiros, contratam tudo, né, para produzir o máximo possível naquele espaço de terra. Tem grande investimento de capital. No sistema extensivo, uso de técnica rudimentar, como por exemplo o gado para fazer o arado. O solo é utilizado até o seu esgotamento, sem utilização de fertilizantes para melhoria do solo, por exemplo, sem uso de insumos, né? Baixa produtividade, então num grande espaço de terra se produz muito pouco. A mão de obra não é qualificada, é aquele senhorzinho lá que conhece a terra, mas nunca estudou realmente, né? Como fazer esse plantio da melhor maneira. E tem um baixo investimento de capital e, portanto, um baixo retorno também. O que tem maior retorno é o intensivo, mas para que você tenha esse sistema intensivo, você tem que fazer um grande investimento de dinheiro. Porque você pode dizer, tia, por que todo mundo não faz intensivo, já que o retorno é maior? Porque nem todo mundo tem esse dinheiro para investir. Entenderam? Então, sistema de produção agropecuária da terra e organização da produção. Pode existir na forma de plantation, né? Que tem como base os latifúndios, onde se cultiva uma monocultura para abastecer o mercado externo e a mão de obra é barata. Então, é para abastecer o mercado externo. Uma grande extensão de terra, onde planta um tipo de coisa, eu falo monocultura. Se planta milho, é só milho. Se planta soja, é só soja. Isso é monocultura, tá bom? Então, é voltado para o mercado externo, esse tipo de plantação. A agricultura de subsistência. A pessoa planta, né?
utilizando técnicas rudimentares para sustento da sua família e o que sobra é vendido ali na sua região. A agricultura familiar. Nessa agricultura familiar, pessoal, o sistema de produção no local cultivo da terra é realizado por pequenos proprietários rurais e visa o sustento da própria família. Tanto na agricultura familiar quanto na de subsistência, eles utilizam, por exemplo, a coivara, que é a queimada do terreno para limpar aquele terreno, né? E ao redor das coivaras fazem os aceiros, limpa ali ao redor. Se, por exemplo, tem uma área que vai ser queimada para limpar, para não atear fogo em tudo, quero queimar essa área aqui. Então, ao redor dessa área, eles limpam, fazem o aceiro, né? Limpam, tiram a vegetação, criam sulcos na terra para o fogo não se alastrar, tá? Mas essa queimada, ela não é nem tão indicada, né? Não é indicada porque ela, no fim das contas, ela acaba empobrecendo aquele solo. Ela é feita porque não tem condições, né, de buscar um outro meio para limpar aquele terreno, tá bom? E nós temos o agronegócio e a agroindústria. Isso aqui tem grande investimento de capital, tá bom? É uma prática moderna que alia a produção do campo a um enorme complexo de atividades econômicas, transforma a matéria-prima em produtos de mais valor. Isso, por exemplo, pega um cara que planta laranja para fabricar o suco para exportar, por exemplo, então que planta algum tipo de vegetação, sei lá, para poder ser utilizada na indústria de medicamentos, entenderam? Agricultura e meio ambiente. A gente sabe que a agricultura acaba prejudicando o meio ambiente de alguma forma, né? Mas existem formas que prejudicam mais e formas que prejudicam menos, tá? Quando se usa a terra até o esgotamento, obviamente se prejudica o solo demais, né? Às vezes é muito caro, né, para se recuperar aquele solo e nem vale a pena. Aquela terra ali, aquele solo acaba virando um deserto, é abandonado, né? Então, existem vários tipos de cultivo. Uma delas aqui, que a gente vai começar citando, é a rotação dos solos. Por exemplo, eles pegam o solo, dividem em áreas, né? Todo ano, eles plantam uma coisa diferente naquela área, tá? E aí, nunca utiliza e sempre deixa o solo descansar algum tempo, tá bom? Eles plantam coisas diferentes e deixam aquele solo descansar por algum tempo. Não utiliza todo ano o mesmo solo, tá bom? O terraceamento consiste em fazer degraus para aproveitar melhor o terreno e para que quando, por exemplo, houver chuva, né, não ocorra o lixiviamento, que é a lavagem daquele solo, a lixiviação, perdão, eu estava pensando em outra coisa. Terraceamento e pensei em lixiviamento, mas lixiviação, que é a lavagem daquele solo, tá bom? Outra medida importante que consiste em fazer degraus em áreas de grande declive em que a atividade agrícola é desenvolvida. Então, cria degrau e consegue plantar ali naquela região. Quando a chuva vem, ela não lava o solo, não retira o nutriente com tanta facilidade, tá bom? As curvas de nível, também em terrenos, né, com declividade menos acentuada, consiste na abertura de sulcos no solo, que é tipo sulco, quando fala sulcos no solo, é tipo abrir uns buraquinhos no solo, tá? Com o arado, seguindo os níveis do terreno, a fim de se evitar a perda de nutrientes do solo com as chuvas também, tá bom? Plantio direto é aquele plantio que você não queima antes de plantar, que você não ara a terra, que você não faz muita coisa antes de plantar. Você planta diretamente no solo, assim, ó. Na agricultura é utilizada a palha decomposta de colheitas passadas, a qual é transformada em adubo orgânico adicionado ao solo. É jogada lá a palha de colheitas passadas, joga lá para adubar aquele solo, adubo orgânico. Esse procedimento contribui para a redução de insumos químicos e manutenção da temperatura do solo e o controle de processos, né? Então, plantio direto. O solo não vai passar por tantos processos antes de ser utilizado novamente para o plantio. A pecuária, ela pode ser intensiva também ou extensiva. Na pecuária intensiva, o gado é criado em estábulos, confinado. Na extensiva, o gado é criado solto, vai comer o que achar, né, no caminho. Como, não sei se vocês, não tem gente que solta o gado durante o dia e depois recolhe de tardezinha para o curral? Então, essa é a pecuária extensiva, né? Na intensiva, ele é criado em estábulos, com ração de qualidade para o seu melhor desenvolvimento.
vacina, remédio, observação cuidadosa do rebanho. Aqui na extensiva não tem tanto cuidado com o rebanho, né? O gado se estende por grandes áreas. E atualmente esse controle dessa pecuária extensiva é mais controlado por conta da febre aftosa, né? Que é um grande problema dos rebanhos do mundo todo, que no Brasil a febre aftosa está erradicada há alguns anos. A pecuária intensiva é voltada mais para o rebanho leiteiro, né? Para leite. A pecuária extensiva mais para o gado de corte, né? Que vai fazer os bifezinhos lá. A pecuária intensiva localizada próximo aos centros urbanos e a extensiva localizada no interior, em geral distante dos centros urbanos. Até porque perto dos centros urbanos não teria nem espaço para esse gado, né, ficar solto, tá? Então, essa rende mais, essa aqui rende menos. Essa o gado é criado preso, essa o gado é criado solto. Essa tem investimento com vacina, cuidado, alimentação. Essa aqui fica ao Deus dará. O gado come o que encontrar pelo caminho. O capim, o mato que encontrar pelo caminho. Essa é voltada para o rebanho leiteiro e essa é rebanho de corte, tá? A extensiva é mais no interior, a intensiva próximo a centros urbanos. A pecuária pode ser de bovino, mais de 2 milhões de cabeça de bovino, né? Que é o boi, vaca. Suíno, que é a criação de porco, 40 milhões de cabeça. Equino, que é cavalo, égua, 10 milhões de cabeça. E outros. Quais são esses outros? Ovelhas, né? Cabras, búfalos. O Brasil é destaque também na criação de aves, especialmente de frangos. Então, grave isso aí. Gado bovino, gado suíno, gado... Você sabia que chama de gado? Tudo isso aqui, a gente diz assim, hoje vou almoçar carne de gado, né? Mas gado, quando a gente fala normalmente aqui, né, refere-se a boi, carne de boi, né? Mas gado é todo esse conjunto aí. Gado bovino, gado suíno, gado equino, tá bom? E a nossa agendinha da alegria, que eu sei que vocês amam de paixão. A agendinha, página 53 e 55, resumo do capítulo, mínimo de uma folha, frente e verso. Tá? Então, você vai ter uma folha... Aí vai ser folha frente e verso. Você vai pegar uma folha do seu caderno, aí você vai escrever na frente todinha, sem pular a linha, sem botar uma mão, escrever só no... Pelo amor de Deus. Não vai pular a linha, não. Na frente e no verso, pelo menos, é o mínimo. Posso fazer mais? Por favor, façam mais se vocês quiserem. Mas aí, eu quero resumo manuscrito, ou seja, feito à mão. Você vai pegar o seu lápisinho, sua canetinha, vai escrever ele bonitinho ali, seu resumo, tá bom? Nada digitado. Enviar para ravenafeitosa@epp@gmail.com, dia 29/6. Conto com todos vocês, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.